Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, de Maledite, né? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então, belezinha! Relato de Maledite de hoje é este daqui. Vamos ver? Vamos lá. Uma maledite curada é possível? Seria uma ex-maledite? Vamos ver. Olá, pessoal. Estou escrevendo para contar a minha história como maledite. E também para alertar e aconselhar outras mulheres em situações parecidas. Já vou avisar que o relato é um pouquinho longo e todos os nomes já foram trocados. Separei em capítulos que tratam de diferentes áreas da minha vida, pois se eu contasse em um texto só, de ordem cronológica, se tornaria um tanto confuso. Algumas das coisas que eu relato aqui acontecem em paralelo. Então, capítulo 1, Rebeldia Religiosa. Eu tinha sido criada numa família extremamente religiosa e tradicional evangélica. Com poucas semanas de vida, para se ter noção, já estava sendo consagrada dentro da igreja em uma grande cerimônia, pois o maior medo da minha família era que eu me desviasse desses caminhos. A cerimônia deveria fazer com que eu nunca me desviasse completamente dos caminhos da igreja em que eu fui criada, mas veremos que isso não foi tão efetivo. Não mencionarei a vertente religiosa, mas posso dizer que era bem tradicional. Adotei muitos dos preconceitos da minha família, que eles pautavam com versos distorcidos da Bíblia e os repetiam nos círculos sociais em que estavam. Eu segui tudo que era pregado até certa parte da adolescência, onde tudo ficou um pouco confuso. Eu conhecia pessoas novas, mas eu não conseguia me enturmar, pois tudo que elas faziam e diziam parecia errado. Era um sentimento horrível, pois aqui eu já começava a desafiar algumas ideias da minha doutrina, que não faziam mais sentido para mim. Mas ao mesmo tempo eu tinha fé e achava que se eu largasse a igreja eu seria punida. O peso na consciência era enorme. Resultado, eu não me enquadrava nem com quem era de dentro da igreja, nem com quem era de fora. Eu tinha dificuldade em fazer amizades e me acostumei com um círculo social bem pequeno. Houve até situações em que eu fui humilhada por conta das minhas crenças, e também situações em que eu humilhei outras pessoas, usando a religião como ditadora da verdade. Eventos de que me envergonho profundamente hoje em dia. Quando estava mais crescida, descobri a chamada música secular, bem depois das outras pessoas, né? Em casa só era permitido ouvir louvores, e todo o resto era considerado profano, independente se a letra era politicamente correta ou não. Eu conheci pessoas que ouviam as mesmas cantoras, bandas, e então eu conheci pessoas que ouviam as mesmas cantoras, bandas, e então dei uma chance para essas pessoas pagãs, obviamente muito escondida da minha família. As mesmas cantoras? Como assim? Enfim, acho que eu conheci pessoas que ouviam cantoras de música secular, é isso? Bandas, enfim. Tudo escondido da minha família. Nesse ponto, eu descobri pessoas que pensavam como eu, que não eram nem 8 e nem 80. Acho que pessoas da igreja, mas que ouviam músicas seculares, é isso? Que não eram só louvores? E aí eu descobri pessoas que pensavam como eu, que não era nem 8 nem 80, que se permitiam discordar de algumas coisas e concordar com outras. Diziam que o problema não era a religião, e sim algumas pessoas extremistas ali. E tudo isso parecia finalmente fazer sentido. Foi aí que eu comecei a me afastar do cristianismo e dar uma chance a tudo que era proibido, pois eu perdi o medo da punição. Peraí, gente, que a cachorra está louca lá latindo, a campainha tocando e o interfone falando.
Gravações em casa, sem ambiente controlado. Bom, vamos lá. Continuando então. Nem eu tô entendendo o que eu tô falando aqui. Gente, eu perco a concentração assim, ó. É uma coisa. Então, pessoas que se permitiam discordar de algumas coisas e concordar com outras. Diziam que o problema não era a religião, e sim algumas pessoas extremistas. E tudo isso parecia finalmente fazer sentido. E foi aí que comecei a me afastar do cristianismo e dar uma chance a tudo que era proibido. Pois eu perdi o medo da punição. Todas aquelas pessoas, mesmo afastadas, pareciam até mais abençoadas do que eu. Comecei lendo sobre bruxaria, astrologia, só por curiosidade. Eu não acreditava naquilo. Chegava a achar até engraçado. Porém, eu vi pessoas, muitas pessoas, dizendo que tudo aquilo funcionava. Como não tinha nada a perder, fiz meus primeiros rituais. Morrendo de medo de uma represália religiosa. Eu achava que Deus se sentiria traído e me castigaria. Não tinha percepção de que estava fazendo pedidos para a mesma energia, mas com ritualística diferente, apenas isso. Eu lembro que o meu primeiro ritual, acredito, consistia apenas em acender uma vela e dizer algumas palavras. Era uma simpatia, na verdade, com uma oração que nem fazia sentido, de acordo com o conhecimento que eu obtive depois, né? Bom, mas isso foi o suficiente para que eu me sentisse aterrorizada, convicta de que eu estava sendo perseguida por algo que eu não via. Nesse dia eu precisei dormir até de luz acesa e com a televisão ligada. Sim, a situação tinha sido aterrorizante. Pior que assistir um filme de terror. E não, a simpatia não funcionou. No entanto, quando o medo passou, eu me senti poderosa, viva. Eu senti uma conexão, mesmo que ruim, muito forte. Eu não sei se de repente eu nunca tive um encontro real com Deus, mas aquilo me pareceu a garantia de que algo maior me ouvia. Depois de certas desilusões com Deus, depois de orar em vão, pedindo coisas materiais mínimas para minha vida, pedindo para continuar útil em seu ministério e tendo todos esses pedidos ignorados, aquilo me parecia a garantia de que algo de outro plano ouvia o meu clamor. Houve uma pequena desilusão minha com orações antes de me iniciar no ocultismo. Portanto, essa conexão agora parecia uma nova promessa de esperança. E eu continuei estudando. Estava disposta a entender o que tinha dado errado. Como aquela nova coisa funcionava, o que era aquilo que eu tinha sentido, e comecei a me afundar, ou me aprofundar, me cercar de conteúdo e também de magias cada vez mais pesadas. Capítulo 2, Psicológico questionável. Até aqui contei sobre a parte religiosa da minha vida, mas e o psicológico? Qualquer mago que se preze vai te dizer que o psicológico da pessoa é a parte mais importante da magia. Sem um psicológico forte, não há magia. Sem um psicológico equilibrado, a magia se torna um instrumento perigoso. Esse capítulo não é para justificar o que eu fiz, porque não há justificativa. É para que outras pessoas, que talvez se identifiquem, aprendam com os meus erros. Eu cresci sem figuras masculinas fortes. Essa é a verdade. A minha família era, na verdade, bem matriarcal. Meu pai viveu quase minha vida inteira longe. Meus padrastos iam e vinham. Os outros homens da família estavam sempre ausentes. Alguns psicanalistas dizem que a figura paterna é insubstituível e quando não há, a mulher tende a procurar essa figura em outros lugares. E no meu caso pode ser verdade. Eu sempre fui extremamente carente e procurava afeto e atenção de outros homens. Havia 2 empecilhos que permaneceram por muito tempo. Havia 2 empecilhos que permaneceram por muito tempo, entretanto. Timidez e insegurança. Enquanto minhas amigas arranjavam os primeiros namoradinhos ou ostentavam listinhas de quem já tinham ficado, eu não tinha sequer dado o meu primeiro beijo, e isso me fazia ter inveja. Eu tinha minhas paixonites, mas nunca atraía nenhuma delas.
Eu era tímida, insegura demais para sentar e conversar com essas paixonites. Quando finalmente eu tomava coragem, eles sempre me rejeitavam. Alguns eram discretos, outros eram bem grossos. E havia também os que tentavam tirar proveito de mim. Prefiro nem comentar muito, mas eu, inocente como era, deixava que me tratassem do jeito que quisessem, mesmo que fossem um tanto quanto abusivos. E essa situação persistiu por anos, e cada vez mais um veneno passava a surgir dentro de mim. Era um misto de inveja, narcisismo e estranha determinação. O suficiente para acabar com a cabeça de alguém. Capítulo 3. Posso fazer tudo? Conforme eu ganhava mais experiência em magia e também mais liberdade, eu comecei a utilizar minha mais nova ferramenta em algumas festas e eventos. Não eram mais magias leves para saúde ou sucesso acadêmico. Elas focavam agora exclusivamente em me tornar eloquente e desejável aos olhos de outras pessoas. Às vezes dava certo, outras vezes não. O que me faz questionar se tudo isso era apenas uma confiança extra atribuída por eu achar que estava recebendo uma aura divina, né? E quando dava certo era o suficiente para inflar o meu ego e dar um pouco do gosto que eu nunca tive, que é ser requisitada ou era ser requisitada. Eram anos sendo rejeitada de forma cruel ou usada. E agora tudo parecia ser um sonho na Terra. E por um tempo, sair para eventos e atrair pessoas aleatórias era o suficiente. Começou até a ficar entediante, na verdade. E foi aí que eu passei a prestar atenção no Carlos. Eu já conhecia ele há tempos, pois havíamos estudado juntos por bastante tempo. Ele era amigo de algumas amigas minhas, entre elas a Ana Beatriz. A Ana Beatriz era singular, educada, bonita, estudiosa, delicada, tradicional, o sonho de qualquer garoto. Era a verdadeira duquesa da Inglaterra, e ela e Carlos eram unha e carne desde a infância. As famílias dos dois se conheciam, viajavam juntos, faziam de tudo juntos, e todos os amigos deles o apoiavam como casal. O Carlos, por sua vez, era o típico garoto old money. O que é isso? Era de uma família muito abastada, ele era de uma família muito abastada de comercial de margarina. Os pais eram donos de uma empresa muito grande da cidade e tinham um apartamento em um dos prédios mais caros. Era cheio de peças de cristal no apartamento, copos para cada tipo de bebida, uma cozinha que tinha espaço para preparar literalmente qualquer prato. E ele, por sua vez, tinha hobbies distintos e era também um atleta que participava de campeonatos importantes. Passamos muito tempo distantes, eu e Carlos. Ele era o típico nerd que ajudava todo mundo nas lições. Até que um dia nos reencontramos, por amigos em comum, e ele estava mudado. Estava mais bonito, com menos jeito de moleque, e ele estava extremamente disposto a me ajudar a andar de skate, pois havíamos nos encontrado num parque da cidade. Tomei vários tombos em cima dele. E não sei como o coitado não saiu todo sujo de terra naquele dia. O toque dele, inclusive, me agradava bastante. Como dizem os mais jovens, esse dia alugou um triplex na minha cabeça. Nunca ouvi essa expressão, Foi os mais jovens mesmo. Passei dias pensando naquilo, pensando em como seria bom ter aquilo mais vezes. Ele finalmente conversava de forma que eu sentia poder agregar e até fazer aquilo por horas. Ele estava solteiro e eu também, mas não queria que ele fosse como os meus outros alvos, um date e cair fora. Eu sentia que nós dois merecíamos mais. Eu não sabia direito o que eu queria, então eu deixei o tempo me guiar.
Conversamos por mais alguns meses e eu chegava à infeliz conclusão de que estava sim apaixonada. Há tempos eu não me sentia assim e tinha medo de levar mais um fora. Dessa vez de alguém que parecia perfeito para mim e que eu já me sentia muito envolvida. Afinal, ele tinha a família estruturada que eu não tinha e eu tinha a astúcia que faltava nele. Tínhamos qualidades e defeitos que pareciam se completar e eu seria extremamente devotada a ele, pois era o que ele merecia. Alguém que visse o quão incrível ele era. Ele era tudo o que eu queria, mas que nunca me permiti. Era bem aquele amor juvenil que as minhas amigas tinham anos atrás. Era o dar de mãos furtivo, alguns abraços envergonhados na frente de outras pessoas, e sentir isso era bom. Sentir isso era escapar dos meus problemas pessoais, que não valem a pena ser citados por ainda estar trabalhando neles. Com ele eu podia ser eu mesma. Eu nunca sentia que havia um castelo de cartas sobre a minha cabeça, pronto a desabar. Mas eu sabia que ele não sentia o mesmo, que fazia tudo por uma mera amizade. Pelo contrário, haviam dito que há alguns meses ele tinha pedido a Ana Beatriz em namoro. E ela tinha recusado. Vi ali uma oportunidade de chegar furtivamente usando minha principal ferramenta, a magia. Capítulo 4. Se não for pelo amor, vai ser pelo tambor. Essa era uma frase que eu ouvia muito e que virou meu lema naquela época. Eu acreditava que a magia podia trazer o amor, mas já fica o primeiro de muitos conselhos deste relato. Amor ela não traz. Ela não cria sensações, ela induz. Se a pessoa te ama depois de você fazer um ritual, é porque ela te amaria de qualquer jeito, era para ser. Do contrário, é mera pressão. O que acontece quando você faz uma amarração, por exemplo, é que a entidade responsável, que sempre é de energia baixa, pois entidades de luz não aceitam esse tipo de trabalho. A entidade sussurra o seu nome, invade os sonhos da pessoa para que ela pense em você e acredite que está sentindo algo. E eu digo assim, acredite, porque nem esse sentimento é verdadeiro. É uma profunda confusão que alguns acreditam ser amor e paixão, mas na verdade é um tipo de obsessão. E entre muitos rituais que eu fiz na vida, esse foi um deles. Pedi para que em um determinado prazo ele declarasse os seus sentimentos por mim. Fiz oferendas sim, mas que não envolveram terceiros. Nesse ponto, já não sentia mais tanto terror quanto naquele primeiro ritual. Eu queria coisas cada vez mais pesadas, porque parecia me entorpecer lentamente de cada ritual. E a mérito de curiosidade, nunca vi nenhuma das entidades se materializar na minha frente. Tais materializações são raras. E magos que trabalham por 5, 10 anos, às vezes viram apenas, 7 materializações durante todo esse tempo. Fenômenos que aconteciam, entretanto, eram portas batendo sem vento aparente, no cômodo onde havia sido feito o ritual. Cheiro de perfume que vinha do nada, literalmente do nada, pois não havia produto daquele cheiro em casa. E morava num andar muito alto de um apartamento para ser alguém que passava na rua, vamos dizer assim. Essas eram as situações estranhas que mais ocorriam, para quem tem curiosidade. Voltando à história, o prazo chegou e o esperado aconteceu. A sensação foi um misto de felicidade e poder. Eu estava genuinamente feliz. Eram 3 sonhos se tornando realidade. O primeiro era ter poder e confiança, o que consegui com a magia. E o segundo era conquistar algo que eu queria, facilmente. E o terceiro era finalmente ter alguém para dividir a minha vida. Porém, bem que dizem, né? O que o mal dá com uma mão, tira com a outra. Capítulo 5, a Grande Depressão.
Passamos um bom tempo felizes. Entretanto, aquilo não parecia certo, não parecia me completar. Mas eu insisti, até o dia em que sentamos e conversamos. Ele disse que não se sentia completo. E eu disse que também não, mesmo não tendo ideia do que eu sentia. Então, terminamos amigavelmente. Ele seguiu adiante, mas não tão adiante assim. Me esqueceu fácil, mas voltou a gracejar a Ana Beatriz. Em pouco tempo, eles começaram a andar do mesmo jeito que eu e Carlos andávamos enquanto juntos. As mesmas brincadeiras e olhares, e aquilo tanto me enfurecia quanto me entristecia, pois eu sentia como se ele só tivesse me aceitado por acreditar que eu seria ela. Eu me sentia miserável. Mesmo hoje, eu não sei dizer se realmente senti algo por ele. Em algum ponto, mesmo hoje, não sei dizer se realmente eu senti algo por ele em algum ponto ou se era mero orgulho, porque os sentimentos daquela época ainda me parecem confusos, bipolares. Eu sei que sentia uma tristeza que nunca havia sentido antes, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Conversamos e terminamos, sim, mas eu percebi que nunca queria que aquela conversa tivesse ocorrido. Um namoro me deixava bem insegura. Era um caminho que nunca havia desbravado antes e tinha um medo genuíno de não ser boa o suficiente. Isso me fazia sentir que estava pisando em ovos o tempo inteiro. Me fazia questionar se eu devia me sentir daquela forma mesmo, ou se aquilo genuinamente significava amor ou não. Não combinávamos, sabe? Mas eu não aceitava aquilo. Na minha mente, éramos perfeitos. Tudo se ajeitaria com o tempo e formaríamos um casal clássico e unido, assim como os pais dele. Foi então que tomei uma das decisões mais burras que poderia ter tomado. Se fosse para usar magia, que fosse para eu resgatar o meu amor próprio e me sentir completa sozinha. Ao invés disso, eu tentei usar magia para reatar. Fiz contato com diversas entidades. Utilizei sistemas mágicos pesados e trabalhosos, mas nada parecia surtir efeito, nada. Magias de corte? Não funcionavam. Magias de amarração? Nada. Nada sobre nada. E enquanto gastava minhas últimas forças com entidades cada vez mais pesadas, ia mergulhando na minha primeira crise depressiva, que durou meses. A depressão era de família, sabe? Surpresa seria se eu não tivesse. No entanto, começou pelo menos uns 15 anos mais cedo que o habitual. Fora isso, estava naturalmente em um período turbulento, de muitas incertezas. Exames, horário lotado até nos fins de semana, processos, vício em açúcar, tudo isso mexia ainda mais comigo. Foi só depois de muito tempo que percebi que tudo que eu fazia realmente voltava para mim. Eu tentava amarrá-lo e eu mesma me amarrava. Eu tentava fazer ele sentir repulsa por ela e ele sentia repulsa por mim. Eu lembro de fazer um feitiço para que os piores aspectos da personalidade dela viessem à tona. E adivinhem? Foram os meus piores que vieram à tona. E foram meses disso, meses. Até que em um momento eu simplesmente perdi a fé. Implorei de joelhos, chorando para as forças mais obscuras que vocês podem imaginar. Apenas mais uma chance. Invoquei o famigerado Tinhoso, sim, e tentei fazer um acordo com ele. Como sempre, nada aconteceu e foi aí que eu perdi a fé de vez. Demorou para que eu me recuperasse. Passei a melhorar apenas quando saí daquela cidade pequena, sem perspectiva alguma, para uma cidade maior. Apenas porque tinha recebido uma oportunidade imperdível e a minha família insistia muito. E aqui aconteceu a primeira virada de chave que me auxiliou na cura. Capítulo 6. A cura.
Talvez o que me faltasse na maior parte do tempo fosse perspectiva. Eu estava sempre com as mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos, nos mesmos lugares. Não havia espaço para ser diferente. A minha definição de sucesso e minha felicidade não precisavam ser as mesmas de todos os outros ao meu redor, porque nem para eles próprios eram. O que eu precisava mesmo era me autoconhecer e me aceitar. Me mudando para a nova cidade, comecei a conhecer novas pessoas. Já havia deixado essa história de magia de lado e, ironicamente, finalmente eu me sentia eu mesma. Se estava numa festa e conversava com um cara legal, eu não atribuía à magia, atribuía ao meu crescimento, ao meu amadurecimento. E, honestamente, isso é muito bom. Não esqueci do Carlos, nem da Ana Beatriz, do dia para a noite. Mas foi lentamente, tudo foi se dissipando. Comecei a enxergar que realmente não combinávamos, e a Ana Beatriz não tinha nada a ver com a minha cabeça disfuncional. Foi uma das primeiras conclusões que eu tirei, e provavelmente a mais essencial. Me afastei de ambos, por vergonha do que fiz, e que só eu sabia, né? Eles não entenderam, mas respeitaram. Também desfiz todos os trabalhos que eu tinha feito, com muita dificuldade, mas com certeza, já que havia guardado objetos de ligação de cada um deles, o que tornava o processo mais garantido. Também desfiz todos os trabalhos que tinha feito com muita dificuldade, mas com certeza, é isso? Já que havia guardado objetos de ligação de cada um deles, o que tornava o processo... Ela desfez com certeza, é isso, os trabalhos, porque ela tinha os objetos de ligação e desfez isso, foi garantido, tá? Aqui, eu construí o meu novo lar. Conheci pessoas novas que realmente combinavam comigo, comecei terapia, provei a verdadeira felicidade que não sentia há tempos. Me tornei mais grata pelas coisas que tenho. Talvez o vazio que eu sentisse naquela época fosse também falta de felicidade. E eu não gostava de admitir porque a sociedade nos pressiona a sermos felizes o tempo inteiro. Estar triste é considerado ruim. Assumir estar triste é considerado decadente. No entanto, se você quer se conhecer e melhorar, é necessário admitir que você está triste no momento. Investigar essa fonte com a ajuda de um profissional qualificado e agir a partir daí. É assim que você resgata a sua felicidade. Capítulo 7. E o meu karma? Esse capítulo é para expor algumas ironias e conselhos finais. Na maioria das histórias de Maledite, a pessoa má sempre se ferra totalmente no final e as boas pagam o pato junto. Esse não foi o meu caso. Acho bom destacar o karma praticamente instantâneo dos feitiços que eu fiz. Ao invés de atingir outra pessoa, sempre atingia a mim mesma. Esse foi um dos castigos que eu recebi. O segundo, acredito ser a crise depressiva. Houve muitos fatores que ajudaram, sim, mas acredito que ver a magia como uma ferramenta instantânea foi o pior deles. Independente de quantos cursos você tenha, de quantas ordens você pertença, de quantas dezenas de livros você tenha lido, você não consegue tudo com magia. É impossível. Ela pode ser um trampolim, mas se você souber usar com responsabilidade. Sabem o que realmente funciona? Tomar as rédeas da própria vida, trabalhar duro, saber se relacionar com outras pessoas com os seus próprios talentos e procurar se aperfeiçoar cada dia mais. O terceiro foi o vampirismo energético. Hoje eu sei que tem um nome e é aquela sensação de você estar sempre sendo sugada. Mesmo se alimentando bem, mesmo entretendo a sua mente, cultivando hábitos saudáveis. Acontece quando você cria ligações com entidades pesadas. Alguns dizem que elas se desgastam naturalmente, outros que você precisa cortar. Varia de vertente para vertente.
No momento em que fiz o meu primeiro ritual com entidades mais densas, eu já senti isso. Essa ligação, né? E esse esgotamento energético. Sendo sincera, ainda não tenho respostas para muitas perguntas. Acredito que algumas coisas que aconteceram foram sobrenaturais, sim, mas outras apenas coincidências. Eu não tenho uma religião definitiva, mas acredito num poder maior, que é justo dentro da compreensão humana, e que devemos focar no nosso próprio crescimento, ao invés de perdermos tempo tentando passar a perna nos outros. Aprendi a ajudar quem está ao meu redor da forma que eu tiver condições, mesmo que seja só com uma conversa, e respeitar todos os credos, extrair o que é bom e relevante e discordar respeitosamente, sem fazer alarde, afinal existe uma linha tênue entre isso e intolerância. E discordar respeitosamente do que me parece nocivo. E se alguma pessoa se identificou com o meu relato, não cometa os mesmos erros que eu. Não foi falta de instrução ou cuidado, foi a magia como ela é. Na mão de uma pessoa evoluída espiritualmente, a magia pode curar. Na mão de uma pessoa desestabilizada, vai apenas machucar a todos. Carlos e Ana Beatriz estão ótimos, seguindo os próprios caminhos. Estão conhecendo outras pessoas, mas continuam sendo amigos próximos e queridos. Por minha parte, estou ainda contornando algumas péssimas decisões, mas estou perto de me libertar dessas angústias passadas. O que me motivou a escrever esse relato foi uma amiga, que recentemente me pediu para fazer uma amarração para ela, pois sabia que eu sempre fui muito chegada ao ocultismo, desde que a conhecia, né? E eu contei essa história, e ela repensou e desistiu. Eu me senti preenchida por convencer uma pessoa a tomar um caminho melhor que o meu, e espero convencer ainda mais pessoas. E se posso dar um último conselho? Se não é para ser, não tente forçar. Simplesmente aceitar, às vezes, é muito mais libertador. Uma derrota aqui pode significar uma vitória muito maior lá na frente. Fim do relato. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história, por compartilhar sua história com a gente, muito obrigada pelos conselhos, achei muito válido e que isso realmente sirva aí para alguém que está pensando, né? Quem sabe pensar um pouco melhor, porque tudo que ela falou aqui, eu concordo, né? Tá certinho. Bom, esse foi o relato de hoje, se for comentar que seja com respeito e se tem uma história parecida, algo assim, manda o seu relato pra gente, ok? Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui!